Temos um convidado mais do que especial. Eu e o Rafael estamos recebendo Fábio Barbosa, né? Mais um empreendedor, uma pessoa que logrou um grande sucesso aqui na região. E a gente vai bater um papo hoje com ele. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos juntos nos divertir e aprender muito hoje com o nosso convidado. Isso mesmo, Fernando. Saudar aqui toda a nossa audiência. Léo, nosso diretor técnico, Fernando, Fábio. Fábio, ele que é um grande empreendedor aqui na cidade, um visionário, sócio-administrador do Grupo Barbosa, né? Então vai trazer toda a sua trajetória de sucesso, todos os seus empreendimentos e trazer toda a sua experiência e bagagem para toda a nossa audiência aprender com ele. Fábio, seja bem-vindo e gostaríamos que a gente gostaria que você começasse onde você começou, suas origens, toda a sua trajetória inicial. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito boa noite a todos. Boa noite, Fernando Figueiredo. Boa noite, Rafael Abreu. Grande Léo, prazer em reencontrá-lo. Na verdade, é sempre um prazer estar por aqui pela Rádio Centro, né? Sempre a gente está por aqui com o Severino Alves, fazendo alguns bate-papo. E sempre é um prazer e um ambiente muito aconchegante. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Para participar aqui do Oxpod e desde já parabenizar pela iniciativa. Eu acho que mais programas, mais podcast, mais algo nesse sentido deveria acontecer para incentivar o associativismo e também o empreendedorismo. Respondendo agora a tua pergunta, né, de onde eu vim, falando um pouco sobre a minha trajetória. Eu nasci em Pombal. É um cajazeirado, né? Estou em Cajazeira há 12 anos. Nasci em Pombal, né? Morei até os 12 anos na zona rural. Aí, depois estudava lá na zona rural, até a 4ª série. Depois, a 5ª série, eu vim estudar em Pombal, em colégio particular. Mesmo diante de todas as dificuldades da zona rural, mas meu pai sempre teve esse cuidado, esse né? cuidado de sempre, com todas as dificuldades, mas pelo menos colocar a gente numa escola particular para ter algo melhor e um ensino diferenciado. Então, como eu falei, vim estudar em Pombal e logo em seguida, o meu cunhado, que na verdade a história do Grupo Barbosa basicamente começou tudo pelo meu cunhado. Ele mora em João Pessoa. Ele é funcionário público, hoje já está aposentado. Inclusive, ele já morou aqui em Cajazeiras também. Trabalhou na Caixa Econômica nos anos 80, de 82, eu acho que até 84. E então ele sempre teve vontade de empreender. E junto com seu irmão, o Sebastião, no ano de 1990, eles colocaram uma loja de material de construção, sociedade. E prédio bem pequeno, na época. Depois, em 92, meu cunhado trabalhando, já estava em Pombal na época, né? Como eu falei, ele começou aqui. Depois de 92, ele já estava na Caixa Econômica, transferido para Pombal. E surgiu a oportunidade dele comprar um prédio vizinho à Caixa Econômica. Automaticamente, essa loja que ele tinha num prédio bem pequeno, ele migrou para esse prédio, que era o vizinho onde ele trabalhava. E aí, uma vez ele chegou lá no sítio e disse: meu irmão vai precisar de algumas pessoas para ajudar ele agora, o prédio ficou bem maior, e queria saber de vocês quem é que tem a coragem de ir para lá para dar ajuda a ele. Aí, na época, eu só tinha 13 anos, como eu falei, eu já estudava em Pombal, mas eu vinha fazer eletromecânica aqui no IF. E era uma das áreas que eu mais me identificava, era com a área de material elétrico, dentro do setor do material de construção. E comecei a fazer esse curso e conversando com meus irmãos, um dia, rapaz, tô pensando em sair da loja. 99. Aí eu conversando com meus irmãos, tô pensando em sair da loja. O que é que vocês acham de a gente colocar uma lojinha e começar uma lojinha já que a gente não tem dinheiro para colocar uma loja de todos os materiais de construção, a gente vai escolher um segmento dentro de material de construção
e começar uma loja dentro desse segmento. Então, como era o mais que eu me identificava e também já estava fazendo um curso na área, que era eletromecânica, aí eu disse, ó, vou entrar aí por esse segmento de material elétrico. Você tem uma ideia como as coisas aqui no sertão ainda eram arcaicas naquele tempo. Isso há 24 anos atrás. Por quê? Para você ter uma ideia, a gente falando agora há pouco, Fernando, sobre fornecedor e tudo mais, naquela época a gente não tinha fornecedor aqui de material elétrico. Para a gente conseguir, a gente tinha que ir em Campina Grande, porque Campina Grande, não só no segmento de material de construção, mas naquela época ele era como se fosse um centro distribuidor para o sertão. É tanto que, não sei se vocês lembram, mas existia os armazéns, e quase todo mundo que tinha um armazém, naquela época também de estivas, eles tinham um caminhão para ir pegar a mercadoria em Campina Grande, no Crato, Fortaleza, e por aí vai. Não era diferente também no segmento de material elétrico. Até porque, você tem uma ideia, naquela época o pessoal chegava na loja e perguntava, essa loja é de quê? O cara não sabia o que era uma loja de material elétrico naquela época. Tanto que não existia quase nem energia embutida nas paredes, eram basicamente todas expostas. Só se fosse uma casa de um médico, de uma pessoa que tivesse um poder aquisitivo melhor, Recente, ele ia né? num grande centro e comprava tipo um interruptor embutido, uma luminária diferente, mas até então, de médio porte para baixo, todo mundo só usava aquela iluminação mais simples possível, aquela peirazinha. E isso recente, né? Já Recente. na década de 2000, né? Década de 2000, basicamente. Então, aí a gente abriu a loja com toda dificuldade. Muitos dias a gente não conseguia vender nada, mas assim, estava firme e forte, perseverante, que eu acho que essa é a palavra correta. Tem que ter muita renúncia, perseverança, porque muitas vezes os jovens, ele começa a fazer algo e de repente ele já, 2 meses ele já quer que tudo aconteça, já quer que tudo comece por cima, digamos, mas nada cai do céu. Eu acho que você tem que ir construindo aos poucos. Da mesma forma que você vai fazendo uma obra, Rafael, eu acho que a construção de uma empresa também. A empresa, ela não tem como começar já gigante, ela não tem como começar competitiva, até porque ela tem que ter uma fundação bem feita, tem que ter uma estrutura bem feita. Mesma forma que um andamento de uma obra, eu acho que a empresa, né, tem que se preparar. Até porque existe muitas adversidades no mercado e muitas surpresas, por exemplo, como a gente viu agora em 2020, e se o cara não tiver preparado, ele vai sofrer bastante. Uma pandemia dessa, né, que Isso. ocorreu. Então, voltando à história, a gente ficou lá, conseguiu montar a lojinha, como eu falei, a gente basicamente tinha dias que não vendia nada, mas mesmo assim estava ali perseverante. Antônio, começou eu, Marcos, Giseudo e Antônio, só nós 4 até então. Meu cunhado estava lá com o irmão dele na outra loja que a gente trabalhava. E os 2 mais novos ficaram no sítio, que quem fazia a luta lá do sítio era o Marcos e Giseudo, que são os 2 mais novos, que é o que está na loja de Souza e de Patos. E a gente ficou nessa luta. Eu fiquei lá cuidando da loja. Antônio também já estava na sociedade, mas estava ajudando meu irmão lá no supermercado. Só quando a gente necessitou, que começou a crescer, que ele veio para dentro do grupo. E os meninos ficaram lá ajudando meu pai, até que meu irmão às vezes fica brincando. Eu era o vaqueiro, né? Marcos e Giseudo, eles estudavam em Pombal à noite, mas 4 horas da manhã todo dia eles iam para o sítio para poder tirar o leite, dar ração e tal. Então a gente não tinha vaqueiro. Então quem fazia essa parte todinha era eles. Mesmo assim, estão aí firme e forte hoje juntamente no grupo. Então, para conseguir mercadoria, muitas vezes eu saía cedinho, pegava uma van que saía de Pombal e ia para Campina Grande, fazia uma listazinha dos produtos que o pessoal faz, queria uma luminária diferente, queria um interruptor diferente, onde é que eu posso comprar, tal, diga aí, eu vou essa semana. Aí já ia fazendo a listinha, ou seja, quando eu chegava, basicamente só era entregar, receber o dinheiro e já programar as outras compras. Fui ainda em Jaboatão, quando queria algum fornecedor, tipo uma Philips, um Osram, um fornecedor diferente, só vinha até Recife ou João Pessoa. E naquela época era muita dificuldade, como eu falei, até para conseguir o produto, para revender. Localização, né, Fábio? Geográfico, você tinha que conhecer de fato o local. Também.
Aí logo em seguida, eu ficava até 4 horas da tarde, depois vim em casa, lanchava e tomava banho, já pegava o ônibus para vir pro IF, voltava de meia-noite. Quando era 5h30 eu já acordava de novo, porque morava só eu e meu irmão. Aí quando era 5 horas já acordava para preparar às 7 horas para ir para a loja novamente. Naquela época eu trabalhava sozinho na loja, não tinha funcionário. E mesmo diante de todas essas dificuldades, logo no ano 2000 já começou a surgir a primeira oportunidade de começar a ganhar dinheiro dentro do segmento de material elétrico. Não sei se vocês lembram, mas veio o apagão. Ou seja, a gente teve que começar a substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpada econômica naquela época. Então já começou a surgir a oportunidade, porque aí eu já estava quase um ano já começa a aumentar a rede de contato, o network, e daí a gente já tinha descoberto o fornecedor de lâmpada lá de Carpina, Pernambuco. Outro cara de Guarabira também, que eu tenho amizade com ele até hoje, ele tem uma distribuidora e importa produtos hoje de energia solar da China, que é o DEDA. E do apagão, da dificuldade, aí, você por aproveitou exemplo, como eu oportunidade. saía daqui, chegava em torno de meia-noite e meia, 1h, e o cara já chegava lá para me entregar as lâmpadas, que ele só vinha à noite. Porque ele descarregava, já voltava, que no outro dia ele já carregava e já vai fazer a entrega de outro lojista. Então, eu já tinha uma relação de lâmpadas, naquela época que eu tinha dos clientes, já estava, todo mundo tinha que trocar, porque estava vendo a hora dar o apagão geral. E eu pegava ele trazia uma picape, era tipo uma van, fogão, completa de lâmpadas, geralmente a gente ficava já com 40%, 50%, dependendo do que ele tivesse disponível. E basicamente, com 2 dias, já entregava tudo, já recebia o dinheiro, já ficava com o nosso lucro e já ficava esperando ele voltar novamente. Então, como eu falei, 2000 chegou, a gente já começou a surgir uma oportunidade, uma luz no fim do túnel para começar a ganhar um dinheirinho. E se animar, na verdade. E daí, foi aumentando a parte de material elétrico. Quando foi 2002, a loja que a gente trabalhava, aí o irmão do meu cunhado falou, eu não vou mais ficar, ele era formado em filosofia e disse que tinha passado no concurso, ia dar aula e trabalhar na Cagepa e tal. E daí ele falou pro meu cunhado, eu vou vender a loja agora, vou vender a parte da minha loja. Bem variado ele, né? Filosofia, Cagep e da aula. Isso. Aí ele falou para meu cunhado que ia vender a loja. Aí meu cunhado perguntou a Antônio, você tem coragem de tomar de conta da loja? Aí Antônio, tenho. Aí Antônio que Antônio já tinha trabalhado também um tempo lá comigo. Certo. Até então ele ir para o supermercado. Aí Antônio ficou lá na loja. E sim, quando foi em 2005, a gente tava querendo trazer meu pai da zona rural, tava querendo trazer meus irmãos também. E aí, vamos ficar todo mundo dentro da loja agora, vamos procurar outro segmento. Aí foi Antônio disse, eu acho que a gente podia começar com a parte de piso e revestimento num espaço maior, porque tá tendo muita procura, mas infelizmente a gente não tem onde expor, porque o prédio que é onde a gente tem a loja de serralheiro hoje, ele é 120 e poucos metros quadrados. Então, para fazer uma exposição de piso legal, não tinha como. Aí meu cunhado já tinha um terreno lá na BR, onde é a loja hoje. Estava até alugado na época o depósito de gás. Ele pediu o cara lá do depósito lá com uma certa antecedência e lá a gente começou a reformar e montou uma exposição assim bem simples de piso e revestimento. E compramos alguns caminhões de piso, botou lá dentro e o negócio começou a dar rotatividade. Aí logo em 2007 a gente já teve que fazer um showroom mais organizado, climatizado, para atender os clientes melhores. Né? E daí foi onde a gente começou a investir pesado no segmento de piso e revestimento. Aí depois começou a participar de feiras também em São Paulo. Nessa época já era que nome? Lojão da Cerâmica. Virou aí. Foi quando a gente criou o Lojão da Cerâmica. Sim. Aí automaticamente... Antes era qual? Era Eletrofios, que era a que eu ficava. E Ferrotintas, que era a loja onde a gente já trabalhava. Sim. Aí quando em 2008, a gente comprou um prédio. Comprou o terreno e construiu o primeiro prédio. Isso que lá foi em Pombal, né? É que é onde a gente tem a matriz hoje. Aí colocou lá Eletrofios e Ferrotintas. Aí embaixo começou o Grupo Barbosa. Porque aí a gente sentou com meu cunhado e disse, vamos fazer o seguinte. Porque meu irmão ia ficar cuidando só da loja que era só dele. E a gente precisava do meu irmão também no grupo. Então vamos fazer o seguinte, vamos formar o grupo. Os meninos vão vir do sítio, então você passa a ter parte na de piso e na de material elétrico, e a gente passa a ter parte na sua automaticamente. Então
automaticamente foi formado o grupo em 2005. Aí, como eu falei, a gente colocou Eletrofios e Ferrotintas, como botou o nome Grupo Barbosa, automaticamente 2, 3 anos já matou o nome das lojas antigas, né? Então já ficou Grupo Barbosa Pombal e na BR ficou como Lojão. Aí quando a gente veio pra cá, 2008, comprou o terreno aqui, 2010 começou a construir. Cajazeiras foi a segunda. Foi. Aí começou a construir aqui em 2010. E, digamos, em janeiro de 2010 nós começamos Sobre o um prédio. parênteses, como foi essa escolha? Porque Pombal é mais perto de Patos e mais perto de Souza. Então, Como foi que veio a escolha de pra cá? Cajazeiras, quando a gente começou a ganhar dinheiro, digamos assim, e crescer, aí a gente tinha o intuito de expandir de Pombal, né? Até porque, tipo, para ficar 4 sócios dentro da mesma cidade, no mesmo segmento, a gente ia ficar ali meio que engessado. Aí, como meu cunhado já tinha morado aqui um tempão, que ele já estudou aqui, foi professor, já tinha uma certa familiaridade com Cajazeiras e tinha muita amizade, aí sempre ele disse, eu gosto muito de Cajazeiras, Cajazeiras é uma cidade que a gente pode investir e vamos começar por Cajazeiras, depois a gente vai pensando nas outras cidades, mas é uma cidade que eu tenho familiarização com Cajazeiras, gosto da cidade, é uma cidade que, por ser fronteira, tem uma localização geográfica bacana e a gente poderia investir lá. Aí, quando a gente começou a juntar um dinheirinho, vamos procurar o terreno, então. Aí a gente saiu procurando, passou umas 2 semanas aqui, naquela época não tinha corretor, né? Naquela época vinha, tipo, no sábado à tarde, passava a tarde rodando aqui, perguntando, tal. Eu sei que, enfim, a gente chegou naquele terreno ali hoje, que era de Tico Mildeza. Certo. Tava uma placa lá já há um tempão, como ele falou. Onde é a Vaquejada? Hã? Onde é o Parque Vaquejada? Não, onde é a loja hoje? Onde é a loja? Na BR. É, tem que, meu Deus, era lá. Era. Na verdade, ali ele construiu a palácio, ele comprou o terreno como um todo. Aí ele pegou ali a parte dos fundos, construiu a palácio e a parte da BR era dele também, que ele comprou tudo ali, a área toda. Aí ele construiu a palácio, que depois ele vendeu para seu Pedro Abrantes. E em seguida, ele vendeu a outra parte para a gente. Em seguida não, uns 2 anos depois. Aí a gente chegou ali, ligou no telefone que estava lá, conseguiu falar com ele. Ele foi olhar, eu sei que foi rápido, a gente já fez o negócio. A gente veio até num carro lá, perguntou se ele já recebeu o carro, ele disse que recebeu, o resto ele já dividiu, foi rápido, deu tudo certo. E quando foi... Tem que é bom de negócio. E quando foi 2000, em 2010, a gente começou a construção... 2010. Em janeiro a gente começou a construção desse lado de Pombal, que era um terreno da cooperativa agrícola. Em janeiro e junho a gente começou a construção daí. Aí 2011, em março, a gente inaugurou Pombal, até porque na época a gente tinha 6 prédios alugados. 2 prédios da loja, né? Que era a loja que era do meu cunhado. Mais o prédio da loja de material elétrico que eu ficava. E mais 4 prédios para depósito. Aí a gente, 1 ano e 2 meses a gente construiu. Já entregou os 6 prédios que a gente estava alugado. Já passou para o nosso primeiro prédio próprio. Já começou a reduzir as despesas. E foi migrando e foi em março de 2011 concluiu a obra e em outubro a gente inaugurou, concluiu da CRI, inaugurou também Cajazeiras. Aí estruturou a parte de estoque tudo direitinho. 2012 a gente já construiu um galpão aqui que o estoque que a gente tinha deixado já estava pequeno. Aí deu outra estruturada e disse, agora vamos começar a partir para outra cidade. Em 2013 a gente começou a pesquisar Patos, terreno. Pesquisou o terreno em Patos. Que a logística de Patos é fantástica também, né? No estreito, no meio do estado, entre 2 cidades grandes também, né? Muito boa. É porque aí, por exemplo, hoje, o grupo todo a gente consegue atender o interior do Pernambuco, com a loja de Patos, e um pouquinho ainda do Rio Grande do Norte. Com a loja de Pombal, a gente entra ali Coremas, aquelas cidades aqui. O Vale também? O Vale, já mais com a loja de Patos. Eu faço aqui hoje até Ibiara, e a loja de Patos já vem até perto de Ibiara também. Então a gente basicamente fecha. Aí aqui eu faço o interior do Ceará e também o interior do Rio Grande do Norte. Ou seja, a gente consegue atender hoje aí com todas as lojas. Souza também a gente já entra aqui nessa parte de São José de Lagoa Tapada, Nazarezinho. Então já fecha como um todo hoje. A gente consegue atender em torno de 80 cidades. A nossa logística.
Hoje a gente faz entrega até 100 km, Números incríveis. sem custo adicional Bacana. do cliente. E daí a gente consegue, com essa localização nossa também, que a gente ficou basicamente no eixo da 230. E daí a gente vai, nesse raio de 100 km, a gente consegue abranger essas 80 cidades aí e fazer um trabalho bacana. Legal. A terceira foi em Patos. Isso, Loja. a terceira loja foi Patos. Então, Patos a gente começou a obra em 2013, foi para pagar o terreno, né? Aí em 2014 começou a obra. Logo em janeiro, foi até agosto. Aí depois foi fazer a parte de layout, estruturar. E inauguramos lá também em outubro. Inauguramos em outubro de 2015. Em seguida, estruturou Patos, aí Cajazeiras, eu não sei se vocês lembram, tava um tempão lá, um monte de piso aqui na frente da loja, Eu lembro. não tinha mais onde colocar, até porque o galpão que a gente já tinha feito em 2012, 1.000 metros quadrados para estoque, infelizmente já não tinha mais espaço. Então, como o restante do nosso terreno ele não era pavimentado, aí dificultava a logística, né? Que a empilhadeira ficava atolando, toda aquela complicação para a logística e tal. Aí, como aquela parte ali era pavimentada, é pavimentada da frente, a gente colocava o estoque ali na frente até que conseguiu fazer mais um galpão em 2017 para poder pegar tudo aquilo ali, estocar, pavimentar a área de carrego, descarrego, para ficar a logística realmente organizada e como deve ser. Aí na sequência, 2019, aí vamos comprar agora o terreno. Até então a gente ainda ilhou o terreno no Ceará, Iguatu. Visitou algumas áreas, olhou, fez um levantamento lá de viabilidade e também ainda colocamos dinheiro lá num prédio lá que estava semi-acabado, mas infelizmente não deu certo a negociação. E um dia quando a gente sentou para reavaliar, achou melhor voltar e colocar a loja em Souza para poder, digamos assim, fechar o eixo aqui até da BR, porque digamos se um fornecedor tem intuito de vir montar uma estrutura mais ou menos parecida com a nossa, muitas vezes é onde a gente deixou aquela falha lá, ele vem montar justamente onde a gente diz, não, então vamos, com base nessa estratégia, diz, não, vamos fechar logo aqui o eixo da 230, estruturar tudo isso aí, tudo direitinho, e ver como a gente faz para poder depois expandir para outro lugar, não sei, aí a gente vai, a partir do próximo ano, a gente vai sentar e traçar algumas metas, algumas estratégias para saber se vai para fora do estado, se vai montar mais lojas e por aí vai. Entendeu? E depois que a gente montou esse galpão, como eu falei, aí meu irmão, Patos agora, infelizmente, também não tem mais depósito. E é grande lá, né? Na verdade, então, Patos, o terreno são 6.000 metros quadrados, o daqui também são 6.000 metros, Souza a gente já comprou 8.500. Que assim, quando a gente montou o primeiro showroom em Pombal era 126 metros. Aí disse, não, como a gente for para Cajazeiras, a gente já vai fazer um showroom o dobro, porque esse aqui tá muito pequeno. Então, quando a gente fez esse showroom aqui, são 350 metros quadrados. O que a gente iniciou. Naquela época, a gente já era o dobro do que a gente tinha em Pombal. Então, basicamente, a gente não tinha nem que colocar dentro. Porque como a gente tinha concluído esse prédio lá em Pombal e tudo com recurso próprio, então, para terminar isso aqui e inaugurar, a gente inaugurou na raça, como se diz. Pegou os produtos que estavam lá, expôs e começou a fazer um trabalho, começou a formar uma clientela e que nada, como eu falei, nada acontece da noite pro dia e nada cai do céu, né? É verdade. Então tem que ser todo um trabalho, tem que ser... Imagina aí, nunca tinha saído de Pombal, vem morar em outra cidade, você não conhece ninguém. Mas graças a Deus a cidade me recebeu muito bem. Hoje eu tenho muita amizade em Cajazeiras, já me sinto aqui hoje mais tranquilo do que em Pombal, porque quando você se afasta um tempo, você fica mais familiarizado naquele setor que você está, né? Estou bastante acostumado em Cajazeiras, gosto muito da cidade, povo muito acolhedor, sempre me recebeu bem, tenho bastante amizade, como tenho com vocês, como já conheço Léo há muito tempo, então são isso que a gente vai formando esse ciclo de amizade e vai se tornando muito interessante e muito forte, né? Fábio, e recentemente você inaugurou uma nova sede aqui em Cajazeiras, né? Uma loja nova, bem sofisticada, né?
todo mundo elogiando bastante. Fala um pouco disso pra gente aí, pra nossa audiência. Então, na nossa inauguração, eu fiz questão de frisar, até porque todo mundo me conhece aqui. Não, é lá no Lojão da Cerâmica, Fábio do Lojão da Cerâmica, entendeu? Você cria uma certa... Basicamente, o teu nome passa a ser o nome da empresa. Então, você cria uma certa identidade por aquele nome que você já vem trabalhando, né? Até então, por exemplo, quando eu estava em Pombal e eu fiquei 11 anos só dentro da loja de material elétrico, então quando você chegava em Pombal e perguntava Fábio e tal, aí o cara, o Fábio da Eletrofios, eu sei quem é, entendeu? É tanto que tem cara que fala comigo hoje ainda que ele fala, é tu que é Fábio da Eletrofios, entendeu? Então, vai provavelmente vai demorar um tempo, ainda vão ficar um tempo lhe chamando Fábio Lojão da Cerâmica. Claro, né? Tem muita gente que liga ainda, é do Lojão da Cerâmica, tal. Então, a gente, como eu falei agora, a gente fez uma mudança da fachada também, mas para a questão da identidade visual como um todo, para visibilidade, porque como a loja vai ficar... Pombal vai ficar na BR agora, Souza já é na BR, aqui também na BR. Então, para o pessoal que está trafegando na BR, também cria uma identidade visual e também a gente padroniza, até facilita a questão da entrega, né? Também da entrega, facilita a logística, facilita a questão da divulgação também, que tipo, eu tinha que divulgar Lojão da Cerâmica e Grupo Barbosa, entendeu? Ou então uma empresa do Grupo Barbosa. Agora padronizou, né? Então a gente padronizou tudo, agora também está padronizando o layout da fachada. A partir de agora vão ser todas iguais, tanto que a gente está montando a outra agora para unificar em Pombal, está ficando a mesma fachada aqui, que na verdade já é a de Souza e a de Patos. E a gente fez questão de frisar aí nas redes sociais, em todas as divulgações agora, na inauguração, justamente essa mudança da fachada, que tem muita gente que pergunta, é a mesma loja? Não é, tal, assim, é a mesma loja, a mesma pessoa que está desde o início. A gente transformou, com essa mudança também, e o intuito, né, de transformar a loja num home center, como a nossa matriz. E foi legal, porque a gente aumentou o número de itens também, transformou em home center, até porque a gente basicamente era uma loja especializada só de piso e revestimento. E daí agora a gente transformou, inseriu elétrica, hidráulica, tinta, ferragem. Está entrando agora utilidade doméstica e isso por aí vai. Isso é importante, né? Muita novidade, Sim, né? Então... Claro. Então a gente saiu de um showroom de basicamente só piso e revestimento, que era o Lojão da Cerâmica. Como eu falei, transformou a fachada para melhorar a visibilidade e transformou em home center. Então a gente saiu desse showroom de 350 metros para 1.500 metros quadrados. Então fica mais aconchegante para atender melhor o cliente, mais espaço, mais visibilidade dos produtos também, que a gente não tinha onde expor, bacana. Então dá para fazer uma exposição melhor, dá para o cliente se sentir à vontade, passear e assim ficar à vontade. Esse novo formato, Fábio, ele é para as outras lojas a partir de agora também? Como é? Vai se adaptar a isso? Home center, esse tipo de coisa? Na verdade, Patos, como eu falei antes da reforma aqui agora, o depósito de Patos já estava ficando pequeno. Então a gente tinha uma área do lado, que é vizinho ao Hotel Oasis lá de Crispim. Inclusive veio aqui. Sim, foi, assisti também. E a gente pegou essa área, fez mais um galpão para estoque e transformou também a loja em home center. E Souza também a gente já abriu como home center. E lá em Pombal agora a gente vai integrar a parte de piso e revestimento dentro do home center, porque já tem um home center no centro, mas a gente vai integrar a parte de home center. Aliás, a parte de piso agora também no home center e a parte de serralheiro também no home center. Então, ele vai ficar tudo num espaço só, o depósito todo num local só. Vai ficar a logística integrada com o depósito, acesso já na BR, estacionamento gigantesco. Fábio, uma coisa interessante é justamente a sua visão de expandir no sertão. Você acha que seria mais fácil se fosse na capital ou aqui no sertão mais simples, mais difícil? Então, como eu falei, quando a gente iniciou, tudo era muito arcaico, né? Aqui no sertão. Só que hoje eu vejo o sertão de uma forma bem diferente. Muitas vezes eu costumo brincar, converso muito com o meu contador, converso com outras pessoas e eu costumo brincar com ele. Ele disse, você tem que investir aqui no sertão, que o sertão logo vai ser a capital do estado.
Por quê? Pelo potencial que se transformou aqui o sertão nesses últimos anos. E assim, a gente imaginar, até que você falou, não está tão distante, foi agora já no ano 2000, né? E a gente analisar o que se transformou o sertão em 20 anos, ele conseguiu crescer, o que conseguiu evoluir, que está chegando de coisas novas, de investimentos, de investidores de fora. Então, isso aqui logo, logo vai ter uma transformação gigantesca. Então, por isso que a gente definiu investir no sertão, não só por ter mais facilidade, porque é uma área que também não estava muito explorado. Porque, digamos assim, você vai para um grande centro, você vai brigar com os grandes. Os grandes, A concorrência então, é grande, a né? concorrência é grande, você vai dividir o bolo em mais fatias. E quando você está numa área que você faz um trabalho bacana, começa a montar um layout de loja diferenciado, bem parecido com as lojas dos grandes centros, então você traz uma oportunidade também para as pessoas que moram aqui, para as pessoas que moram nas cidades circunvizinhas, você traz uma oportunidade também de ele vir aqui numa loja como Cajazeiras, como Souza, como Pombal, e ficar à vontade como se estivesse dentro de uma loja de um grande centro, né? Então, a gente tem que ter essa visão e também pensar que onde moramos e que onde vivemos também pode existir umas oportunidades também para os consumidores igual nos grandes centros. Por que não? Verdade. Muitas pessoas perguntam por que vocês fazem esses layouts diferenciados e basicamente a gente que iniciou um segmento de loja sem balcão. Quando a gente começou em 2011 em Pombal, muitas pessoas chegavam na loja, né, que a gente botou cestinho, carrinho, e a pessoa chegava, não tem ninguém para me atender. A gente começou a mudar a cultura naquela época. Por quê? Até então você chegava numa loja de material de construção, tinha um balcão, tinha os vendedores lá para lhe atender, e daí você ia pedindo item por item e o cara lá ia pegando e lhe atendendo. Como em alguns lugares ainda é, né? Então naquela época a gente já montou um home center, já fez um layout diferenciado, já conseguiu um fornecedor de Recife, que é a Expo Metal, que é parceiro da gente desde 2011, inclusive esteve conosco aí agora, a gente gravou uns vídeos, fez uns vídeos bacanas também para ele divulgar, a parceria já de 11 anos. E naquela época a gente já conseguiu ele, já começou a montar um layout de loja diferente, usar uma exposição de iluminação diferente, por aí vai. Então, basicamente foi a gente que deu o primeiro pontapé para poder começar a mudar essa cultura. Se você analisar, não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas até então, a melhoria que teve nas lojas de material de construção como um todo aqui no sertão, se você for olhar, basicamente foi depois que a gente fez essa melhoria. Então, como eu falei, a gente tem que pensar também no sertão grande, tem que pensar no sertão também empreendedor, ter empresa diferenciada. Eu recebo fornecedor de fora, ele diz, rapaz, se eu chegar lá no Paraná, como eu tive com um cara agora há poucos dias, e disser que tem uma loja dessa aqui, eu tenho que levar foto para mostrar o cara. Porque infelizmente, eles não acreditam. Infelizmente, a nossa região passou muitos anos aí de mídia, fazendo muita negatividade, né, da nossa região como um todo, e acaba que trazendo as pessoas, muitas vezes, ainda tem aquela impressão que pegavam as imagens, sei lá, do interior da Bahia, do Pernambuco, que jogavam na mídia e dizer, não, felizmente no Nordeste só tem miséria, né? Às vezes que a Globo veio aqui foi mostrar um jumentinho subindo no Cristo, Jumentinho, seca. É verdade, isso é verdade. Violenta. Então, essa imagem... Imagem negativa, né? Infelizmente. Tirar a onda porque tinha um Leblon e mostrava o rio e depois mostrava aqui algumas coisas deterioradas, é verdade isso. E Então, não é só isso que tem Claro. aqui, né? Tem muita coisa boa, né? Existe muita coisa boa. E como eu falei, então, o sertão hoje, ele tá... Digamos que o sertão hoje, eu vejo dessa forma, o sertão hoje ele é a bola da vez. Até porque para você empreender numa cidade maior, tudo é mais dispendioso, tudo é mais caro, né? O operacional vai ser basicamente o dobro. E, como eu falei, a concorrência é alta, porque você vai brigar com os grandes, né? Os caras têm um volume gigante de compra, os caras têm um poder de compra gigantesco. Então, você vai, a fatia, o bolo tem que ter mais fatias. Então, a gente está numa área, consegue fazer um trabalho bacana, porque não tem uma loja igual a Campina, em João Pessoa, a gente tem aqui no sertão.
e ter algo bem diferenciado. Verdade, merece. Então, pensando nessas propostas, por isso que a gente vem a cada dia melhorando, a cada dia fazendo loja com diferencial. Estrutura hoje, por exemplo, a gente só usa hoje a estrutura 100% galvanizada, com pintura eletrostática, sem solda, sem pintura tradicional. E a gente já faz a estrutura, já passa 10, 15 anos sem precisar mexer. Já vai realmente fazendo uma estruturação, não só na parte de prédios, mas sim, como eu falei agora há pouco, que a gente estava conversando ali. Faz também já começamos também a fazer preparar a nossa estrutura também, a nossa estrutura societária, a nossa estrutura de planejamento sucessório e por aí vai. Bastante. Fábio, pedir licença uns minutinhos para você relaxar um pouquinho, tomar um suco, degustar aqui as nossas delícias da Gluck, né? Sim, que tá com 20% de desconto para quem usar esse QR Code aí que tá na tela. QR Code ou presencialmente, Exatamente. né, Fernando? Só dizer que foi pelo Ospod. Você tem Ospod. 20% de desconto lá. Em tudo, cardápio completo, bebidas, geral, durante o nosso programa, Daqui né? a pouco a gente passa lá. Se Deus quiser. E vamos levar a Fábio, vamos levar a Léo, todo mundo lá. Todo mundo convidado. Então, um forte abraço aí para Jonathan, né? Da Gluck. As melhores refeições, petiscos e bebidas aqui de Cajazeiras. Agradecer por essa diversidade aqui. Nossa estrela Fábio, fica à vontade aqui para degustar das delícias da Gluck. Também falar sobre a madeireira piranhense, Fernando. Do nosso amigo Ricardo Islânia, né? Tem uma diversidade, né, de madeiras, todo tipo de linha, caibros, ripras, linha completa e todo o material de construção necessário para uma obra, do início ao acabamento, Fernando. A gente que é engenheiro, né? Então, preços especiais, né, ofertas imperdíveis. Procure lá. Fica localizado na Zona Norte, Fernando, vizinho ao CREA. Exatamente. Aqui em Cajazeiras é uma excelente opção. E eles trabalham com os materiais básicos, né, de construção, areia, Isso, de elétrica. começo, né? De começo. Isso. Trabalha com tudo, elétrico, hidráulico, né? Tudo que você precisar, qualidade e preço baixo. Grande amigo Ricardo. Isso, Ricardo. excelente pessoa. Tá gostoso, meu irmão? Top. Aprovado a Gluck? Mais que aprovado. Maravilha. Grande Jonatas aí. Fica à vontade, meu irmão. Também dá um alô aqui pro nosso Aldeir Filho, da Texel, energia solar, né? Nosso amigo, né, Fábio? Fernando. E tá com uma promoção agora a Texel, Fábio. E a promoção Verão Sem Sufoco, né? E você pode adquirir 2 kits, né, de geração de 784 kW, que pode ser dividido em 10 vezes, né? E também adquirir são de 1.568 kW, né? Adquirindo esses 2 kits, você ganha um ar-condicionado. Então, Bom demais, né? No frio desse que tá um fazendo. calor desse, hein, Fernando, Fábio? Um calor desse que tá grandioso, né, Fábio? Aqui Demais. não tem Então, quem aguente, tá bacana. grande demais. Tá de vaca desconhecer bezerro. Choveu um pouquinho domingo, mas mesmo assim não deu conta não, né? Texel é uma grande empresa que eu recomendo. Isso. Além de ser nosso cliente há bastante tempo, a gente tem uma amizade pessoal muito E é boa. pioneiro aqui, né, na nossa região, Certeza. energia solar. Certeza. Então vale a pena, pessoal, procurem a Texel, nosso grande amigo e irmão maçom, Aldeir Filho, forte abraço. E também a nossa Segura, né, de medicina e segurança do trabalho, Fernando. Do nosso grande amigo Renan Leitão, né? Então Amigo também, Renan. Quem for expandir assim como Fábio, né? Isso. Vai precisar fazer os exames admissionais do pessoal. Lá faz os demissionais também, mas a gente quer que seja para contratar, né? Isso. Mais interessante. Mais interessante. Então lá na Segura, ele trabalha com essa parte. É também. social, né? Exatamente. Tudo direitinho, laudos, né? Então, procure tradição, credibilidade. Também tem a Poli Saúde, né? Que tem toda a parte de médicos, de todas as especialidades, num preço baixo. Então, um forte abraço a Renan. Procurem ele que vale a pena. E vamos voltar aqui para a nossa grande estrela, Fábio, aqui. Todo mundo ansioso para escutar mais. Fábio, eu gostaria de saber, e nossos ouvintes também, como é trabalhar numa empresa familiar, né, como a sua?
4 irmãos, né? 5, na verdade. 5 Cinco. irmãos. Na verdade, lá em casa somos 7 irmãos, né? Minha irmã mais velha mora em João Pessoa, como eu falei, que é sócia. A esposa do meu cunhado, que, como eu falei, ele que começou tudo aí com essa história. Depois a gente tem outra minha irmã, que é mais velha, a segunda. Ela tem uma loja de aviamentos, Terezinha. Tem uma loja de aviamentos lá em Pombal também. Todo mundo é empreendedor. Empreendedor, né? Aí depois começou os homens, né? São 2 mulheres e 5 homens. Aí depois veio... Aí tem meu irmão, mais velho, Francisco, tem um supermercado em Pombal, também já tem, acho que 28 anos. Então ele estava numa área menor, 2 anos atrás ele montou um atacarejo, e agora, graças a Deus, sucesso total, Pombal. E os 4 mais novos aí, juntamente com minha irmã, estamos nessa guerrilha aí há 24 anos. Como eu falei, Rafael, você esteve presente lá no Mansão, quando a gente Estive 20 presente. anos do grupo. Foi excelente, viu? Isso, e como eu falei, muitas pessoas falam, né, e as estatísticas também, que empresa familiar nunca dá certo, né? Geralmente, 2, 3 anos no máximo, ela já se desconstitui e não consegue seguir adiante. Mas, graças a Deus pela união, que foi algo que meu pai e minha mãe sempre fez questão, que a gente sempre respeitasse um demais. ao outro, e que, graças a Deus, a gente trata bem todo mundo hoje, Graças digamos a assim, Deus, todo né? mundo hoje vive muito bem, todo mundo respeita o né? espaço do outro, e isso é que é importante, né? Minha família com 7 irmãos, graças a Deus a gente não tem atrito, tudo que a gente vai fazer, a gente faz de comum acordo, e isso também a gente pegou essa lição e trouxe para os negócios, né? Que até então a gente já está 24 anos e, graças a Deus, até então hoje a gente não teve nem algo que dissesse assim, que, digamos assim, que pudesse abalar a nossa estrutura hoje empresarial, né? E além do mais, como eu falei, para que tudo isso também se torne profissional, a gente não pode só crescer a parte de prédio, a parte de estoque. Então a gente começou a montar por trás disso aí desde 2018, né? E aí foi onde a gente criou a empresa patrimonial, começou a fazer a estrutura societária, a parte de sucessão, né? Patrimonial, sucessão empresarial e por aí vai. Então, para que algo fique tudo redondinho, a empresa ela não pode crescer só, como eu falei, fisicamente. Tem que ter organização, né? Ela tem que ter a organização do patrimônio, tem que ter toda essa organização. Fábio, deixa eu só botar um parênteses aí, porque já faz parte do que você está falando. Eu vi vários empresários também dizendo isso, cresce e depois organiza. No seu caso, foi assim, cresceu, depois organizou, depois cresceu. Na verdade, a Ou gente foi ficou... durante o percurso, né? Não, a gente cresceu, mas quando chegou o momento que a gente viu que, digamos, a gente vai fazer um investimento, estava chegando o ponto, e aí, a gente vai escriturar isso aqui, pessoa física, jurídica, como é que vai ficar a declaração de imposto de renda? Então, são muitas decisões, até porque por trás de tudo isso existem muitas decisões, muitas renúncias, existem muitas coisas para que possa caminhar, né? Mesmo em comum acordo, mesmo sentando todo mundo, tomando as decisões, tem hora que tem muitas dúvidas, tem muitas coisas que a gente tem que realmente decidir ali naquela hora para poder seguir. Mas chegou ao ponto, como eu falei, que a gente teve que começar a estruturar. Foi inevitável. Porque senão você vai fazendo de forma errada e imagina aí, a gente constrói uma empresa com 24 anos e se você não faz essa estruturação, o que é que acontece? Se você pega, digamos, você começa a fazer pensando que está certo e de repente você está com sua contabilidade toda desorganizada, seu patrimônio todo desorganizado, você cai numa malha da Receita, cai numa fiscalização, imagine 24 anos, você pega 2, 3 fiscalizações, tudo que você construiu durante isso tudo aí vai tudo embora. Por quê? Se você pegar hoje aí, digamos aí, uma ação do estado de 500 mil, você tem que fazer a conta aí de 2 milhões. Ou 2,5. Porque só a multa é 200%, mais juro, mais correção. Então, como eu falei, você trabalha a vida toda. Se você não estruturar, de repente você
vai tudo de água abaixo. Um espaço, Então chega um ponto que você tem que sentar e começar a realmente fazer essa estruturação, né? Aí foi quando a gente começou a criar a holding patrimonial, ou seja, pegar todos o patrimônio, transformar na holding, faz o acordo de sócio, que lá define tudo certinho, prolabore, participação de lucro, e assim começa cada um caminhar a pessoa física, independente da pessoa jurídica, e a jurídica consegue caminhar normalmente sem ter atritos, né? Até porque já está tudo determinado dentro do acordo, tudo certinho, não precisa mais ter nenhum embaço, digamos assim, nesse meio termo aí, para poder impedir de que algo cresça e de que algo impeça você de melhorar o patrimônio, de organizar a parte de estoque e por aí vai. Isso tudo partiu da mentalidade de vocês, um bom contador. Como é que foi, Fábio? Na verdade, nossa contabilidade até 2018 era de João Pessoa. Acho que a gente ficou 12 anos, salvo engano, 11, 12 anos lá, que era uma contadora. E sempre que a gente sentava, digamos, para fazer reunião, para fazer... Antes da declaração de imposto de renda, sempre a gente alinhava algumas coisas com ela. A gente sempre cobrava, Carminha, como é que a gente vai fazer para dar entrada no incentivo fiscal, para poder começar a realmente crescer de verdade? Como é que a gente vai fazer para fazer uma estruturação da empresa? Não, a gente vai vendo e tal. Então chegou o ponto que a gente fez uma reunião também e disse, rapaz, infelizmente a gente está atados pela nossa contadora e vai chegar o ponto que a gente vai ter que surgir outro norte. A gente começou a fazer alguma estruturação na loja de Patos e teve um consultor que teve lá e disse, pai, tem um contador muito bom que está fazendo um trabalho aí, que foi do grupo da Farmácia do Trabalhador do Brasil, foi o vice-presidente e tal. E por que vocês não marcam uma reunião com ele? A gente sentou lá em Pombal, teve uma reunião e daí, conversando com ele, ele mostrou tudo, como era que deveria iniciar, e estruturando tudo certinho, o que estava descontrolado, deixar tudo redondinho para poder a gente começar a fazer essa estruturação. Aí a gente encerrou o contrato com a contadora lá em João Pessoa e já começou a fazer com ele. Aí ele trouxe bastante, a gente já tinha o intuito, mas não sabia, né, como que seria. Já tinha o intuito de fazer e daí ele trouxe bastante ideia e até hoje ele tem crescido bastante junto com ele e tem nos ajudado bastante. Fazer toda essa estruturação. Então, a importância de um bom profissional, né? Sim. Para fazer não só a mentalidade, que é importante de todos os sócios, mas contratar uma pessoa habilitada, né? Na verdade, o empresário também tem que se ajudar, né? Porque não adianta você contratar uma pessoa, ele dar as ideias, começar a estruturar. É um conjunto, né? E se você também não fizer a sua parte também de organizar para levar até ele tudo organizado para que ele possa dar continuidade naquele processo ali. Tem que dar autonomia, né? Claro, para eles tem que desenvolver, né? Então, como eu falei, a gente já fez toda a holding, já estruturou a parte de patrimônio, logo a gente vai começar a fazer as holdings de pessoa física também, ou seja, organizar cada um seu patrimônio de pessoa física. E já vai deixando a sucessão para os filhos, para os netos, já deixando tudo organizado, não tem conflito, não tem mais futuramente a questão de ter, como é que chama lá, pessoal, quando Briga de herança? briga de herança, Eita. não precisa mais ter inventário, é isso que Família, a meu palavra amigo. fugiu. Família, isso daí é um É caos. Viu? complicado, viu? Até porque Herança. Verdade. além da herança, a questão, por exemplo, você pega o inventário hoje, no mínimo você vai gastar com a parte jurídica de 20 a 30% do que o cara deixou. Imposto altíssimo. Cobrado hoje em torno de 20%, juridicamente é a parte de advogado hoje de 20 a 30% Fora em cima do imposto, patrimônio. né? Fora imposto. Fora imposto. Então, É alto demais. ela trabalhou a vida todinha. Isso quando é tudo bacana, todo mundo entra em comum acordo. Mas quando não entra, tem herança aí que há 20 anos aí na justiça e ninguém usufruiu de nada, né? Felizmente. Acho que a gente vai chegar ao ponto de ficar igual na Europa. Basicamente, todo mundo, pessoa física e jurídica, eles têm a holding familiar e patrimonial. Organizar essa estrutura, tipo, você pega nos Estados Unidos, basicamente todo mundo, tudo que ele vai comprar, ele só compra pela holding. Só compra, não coloca nada pessoa física. Que é um CNPJ que administra, né? Que administra tudo. Como se fosse uma empresa onde a função dela Na verdade é uma administrar, empresa. né? Só que Sim. para ela rodar direitinho, ela tem que ter, quando ela é societária, ela tem que ter um acordo. Quando ela é familiar,
basicamente os filhos passam a ser sócio, digamos aqui o pai como o tutor. Então ele passa, como eu disse, ele não vai ter ela não vai ter a herança, né? Os filhos não vão ter a herança porque já está tudo determinado ali pelo pai, que ele fica lá como usufruto. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1 milhão de patrimônio. Então, esse 1 milhão de patrimônio eu vou usar aqui até enquanto eu existir. E depois que eu deixar de existir, se eu tenho 2 filhos, meu filho aqui que ficou comigo a vida toda, eu quem vou dizer? Ele vai ter 40%, esse outro aqui vai ter 60%, então vou dividir por igual. Então, ele já deixa tudo determinadinho ali, fica com o contrato de usufruto e fica tudo organizado, depois não tem confusão, cada um no seu quadrado. Beleza? É uma boa ideia para quem tem problema aí familiar. É. Aí o Rafael me perguntou também, é assim, a gente não vê muito aqui no sertão, algumas empresas crescem, mas a gente não vê muito essa estruturação, né? É verdade. Sim. Felizmente não existe muito ainda. Mas a gente, como curioso, aí começa, como eu falei, ajuda de um, ajuda de outro, conversando e vai organizando isso aí. Logo, logo a gente vai estar criando outra empresa que se chama societária, que ela passa a ser a dona de tudo, então a gente deixa de ser sócio pessoa física das empresas e passa a ser sócio apenas da empresa societária, que é a societária quem vai cuidar das empresas normal, comercial e vai cuidar também da empresa patrimonial. Então aí fica o patrimônio de A a Z tudo bem organizado, blindado, tudo bacana. E assim forma-se a estrutura organizacional e de planejamento sucessório, que também faz parte da organização de uma empresa familiar e também societária, né? E, como eu falei, não adianta, digamos, a gente ter ali a nossa parte organizacional, a parte da união entre os irmãos, mas sim, também se a gente não tiver a parte de toda a estruturação por trás disso tudo, para deixar tudo organizado e tudo 100% redondinho, digamos assim, para que não tenha problemas futuros, deixar tudo organizado 100%. Fábio, seu grupo, né? O grupo que você e seu familiar administra. Barbosa. Grupo Barbosa, exatamente. Teve um crescente agora em 2023, né? Que vocês expandiram ainda mais. E eu acho que todo brasileiro passou por essa crise, né? Todo brasileiro passou, na verdade, né? E no mundo todo, que foi justamente a pandemia. Na Covid, ali no começo de 20. Como foi lidar com isso? E logo após a pandemia, você teve uma expansão gigantesca. Então, durante a pandemia, houve um certo controle, um planejamento, porque você, com certeza, teve que fechar, né? Em algum momento, você fechou suas lojas também. Como foi esse período da pandemia? Então, como eu falei, o sertão, ele sempre nos deu muita oportunidade e com isso a gente investiu pesado. Então, hoje a gente consegue ter um estoque, um dos maiores estoques de piso hoje do estado, né? Que hoje a gente tem 8 mil metros quadrados de galpão verticalizado só para estoque de piso. E na pandemia a gente ficou 40 dias fechado. Mas também a gente toda vida 2020, isso. 2020. O grupo também toda a vida se preocupou em não fazer nada que não possa, aliás, não fazer nada que fuja do nosso controle, digamos assim. Às vezes você vai fazer um empreendimento maior e muitas vezes você se empolga e acaba saindo daquele controle e para recuperar fica meio complicado. Então a gente toda a vida costumou fazer tudo com recurso próprio e foi isso que ajudou a gente bastante na pandemia, porque a gente não tinha conta, fora os compromissos que eu digo comercial, a gente não tinha financiamento, conta para pagar, porque muita gente sofreu com isso aí. Imagina se a gente tivesse um financiamento gigantesco e ter que passar 40 dias fechado, sem vender nada e só pagando os fornecedores, além do mais, se tivesse uma porrada de financiamento, de empréstimo para pagar. Então, teve muita gente que infelizmente desceu a ladeira, não conseguiu passar por aquele período justamente por essas dificuldades, mas graças a Deus, como eu falei, a gente sempre teve o pé no chão, sempre teve uma estrutura. As renúncias, na verdade, que foram feitas até hoje foi justamente com base nisso aí. Então, muitos empresários, pelo meu modo de ver, eles começam uma atividade, como a gente começou, que eu disse, a gente quase não vendia nada, mas muitos empresários, eles começam uma atividade
E muitas vezes, digamos, em 99, 2000, quando eu comecei a vender as lâmpadas lá, você já começa a ganhar o dinheiro. Então, automaticamente, o que é que você vai fazer? Geralmente, você se empolga, né? E o que é que acontece? Pelo meu modo de ver, não estou falando generalizando, mas pelo meu modo de ver, o que é que acontece? Muitos empresários, ele começa um negócio, muitas vezes está lá pagando aluguel, mas mesmo assim ele consegue ter uma rotatividade boa de produto, consegue vender bem e tal, mas muitas vezes não dá certo porque ele não consegue renunciar a muita coisa. E quando ele começa a ganhar dinheiro, onde ele menos vai investir, onde ele está ganhando dinheiro. É isso que aconteceu na pandemia. Alguns empresários ele estavam ali acanhado. Como começou a vender tudo, que a rotatividade começou a aumentar bastante depois, mesmo depois dos 40 dias fechado. Como a gente tinha muito estoque, conseguiu vender muito bem. O período que mais a gente vendeu até hoje, porque a gente tinha muita coisa e as fábricas não conseguiam atender, né? Algumas fábricas botaram o bloqueio de pedido. E, como eu falei, o lojista que estava ali acanhadinho, ele começou também a ganhar dinheiro. O que é que ele fez? Muitas vezes foi lá, comprou um carro para a esposa, comprou outro carro melhor, fez uma casa boa, tal. E o lugar que ele menos investiu, quando ele estava ganhando dinheiro, foi no negócio. Né? E depois, quando começou a voltar ao normal, digamos assim, 2021, 2022, que foi o ano passado, a gente já vê muitos empresários, muitos lojistas com bastante dificuldade. E você vê, a gente aproveitou esse período. Foi um período assim que a gente ficou meio sem parâmetro, porque, digamos, tudo dobrou do valor. Verdade. Aí, assim, a gente encerrou ali 2019, foi pra feira, 2020. Eu cheguei aqui no dia 15 de março, dia 19 fechou tudo. Dia 19 de março de 2020. E o cara vem com aquela expectativa da feira de... A feira que você fala é aquela que a gente Revestir. tava falando nos bastidores, né? A feira a gente lá já em São participa Paulo. da feira desde 2009, né? Que começou a ir pra Feicom junto com a Revestia. Hoje elas são uma em um mês, outra no outro. Aí agora a gente faz o revezamento, não? Porque como são 4 irmãos que ficam administrando, 5, na verdade, com minha sobrinha, que fica na loja lá de Pombal. Aí a gente fica revezando. Por exemplo, o ano passado eu fui pra Revestir, aliás, pra Feicom, esse ano eu fui pra Revestir, próximo ano a gente já faz a inversão e acompanha e visita os fornecedores. Pegando esse gancho, eu já ia fazer essa pergunta. Você que participa dessas grandes feiras da construção civil, qual a importância para você desses grandes eventos? Então, a feira ela traz um aprendizado também legal. Mas deixa eu só concluir a questão lá Da pandemia. Então, imagina, a gente voltou da feira e daí fechou tudo. Aí, quando chega 2021, aí você vai ter parâmetro por qual ano? Porque 2020 não tinha produto para comprar. O faturamento, você vai ter parâmetro pelo faturamento de 2019, vai ter faturamento pelo de 2020 que foi gigante, diferente de todos os outros, né? Pela rotatividade de produto, como eu falei. Então, muitas coisas, a pandemia ela ensinou a gente a se reinventar e assim a gente teve que sentar, traçar novas metas, traçar novas propostas para poder se reinventar, na verdade, e formar as novas metas, trabalhar os novos parâmetros, porque a gente ficou sem parâmetro. Porque se ia se basear no faturamento de 2019, se em 2020, basicamente, todos os itens tinham dobrado de valor. Como era que a gente ia, digamos, não, vamos pegar o faturamento de 2019, colocar mais 20% em cima para ter nossa meta? Como é que tem? Se, digamos, se um produto que era R$15, ele foi para 30. Você ficou ali meio perdido, meio que sem parâmetro. E agora, respondendo a tua pergunta sobre a feira, como eu falei, a gente começou a ir à feira, mesmo ainda quando a gente estava com as empresas bem pequenininhas, mas pela oportunidade de network, de conhecer novos fornecedores, a feira ela traz um aprendizado gigante. Mas assim, hoje, basicamente, a gente vai para a feira, principalmente a Revestir, né? Porque realmente a Revestir já é uma feira 100% de negócio, o pessoal vai para lá para fazer negócio. Tanto que muitas vezes a gente ainda tá no hotel, o pessoal já começa a ligar, a que hora você chega, já tô aqui esperando na sala de negociação e tal. E graças a Deus, como a gente já tem um bom volume de compra, já tem um poder de compra, digamos assim, hoje quando a gente chega na feira, basicamente eu não tenho nem tempo de visitar os outros estandes. Basicamente a gente já faz, eu já vou com minha agenda ali certinha, começa na terça até quinta a gente só fica.
mas ali a gente já vai com a agenda toda certinha. Esse ano eu estava lá com o Antônio na Revestir, a gente chegava de 10 horas, a feira inicia 10 horas e encerra às 19. Mas você tem uma ideia, todo dia a gente saiu lá de 21 horas. Porque às vezes depois do expediente a gente não ficava negociando, e daí outro stand os caras estavam aguardando. E assim, basicamente, a maioria das negociações maiores hoje a gente faz na Revestir. Então a gente foi lá, começou indo, aprendendo como seria, trazendo aquelas oportunidades. É uma visibilidade gigantesca lá onde vai estar todo mundo, fornecedor, dono de fábrica, a cúpula de cima, como a gente chama, né, das empresas, basicamente estão lá todas preparadas para receber o lojista do país como um todo e de outros países também, né? Que a Revestir hoje ela se tornou gigante. Quando eu comecei a Revestir, 2009, ela, na verdade, até 2007, ela ainda era junto com a Feicom. Então ela foi uma cria da Feicom, né, que é a feira de material de construção no geral do país, que é a Feicom Batman, né? E ela foi uma cria da Feicom. Então ela, 2009, ela desvinculou, ficou na mesma semana, porém em local separado. E logo em seguida, 2010, ela já começou a ser no mês e a Feicom no outro. Tipo, ela em março todo ano e a Feicom em abril. Então ela tomou uma proporção gigante. Eu acho que hoje ela já chega a ser a segunda maior do mundo. Eu acho que só perde para uma feira que tem na Itália. É uma feira gigantesca. Então hoje a gente não tem como mais perder, até porque, como eu falei, algumas negociações, algumas fornecedores a gente só encontra lá, dono de fábrica, diretor comercial, pessoal das indústrias, todo mundo centraliza por lá. Principalmente no início, você pegou muita ideia nesses eventos para implementar no seu negócio? Não? Sim, na verdade a gente, assim, a questão de ideia, eu acho que o que é bom tem que ser copiado. Então, muitas vezes o lojista também ele tem que andar. Às vezes o cara, não, você vai para tal cidade, vai passear. Já inclusive, uma sugestão para os lojistas, principalmente esses pequenos empreendedores, né? Mas assim, participarem mais de feiras. A feira, ela traz uma visibilidade muito boa, você traz muita ideia, muita coisa nova, você vê muita coisa, que nem tudo que você vê na feira também, dá pra gente trazer aqui pra nossa realidade. Né? Até porque a gente ainda tá no sertão, como eu falei, cresceu muito, mas ainda tem uma realidade bem diferente dos grandes centros. Mas assim, alguns detalhes dá para adaptar para cá? Claro, mas mesmo assim, também modernizou muito aqui. Tem muita coisa que a gente já consegue fechar na feira e adaptar à nossa realidade, né? E, além do mais, eu acho que não só feira, mas, digamos, às vezes a gente vai a alguma outra fábrica. Eu tive agora no meio do ano eu tive na Ikine, lá no Recife. E aí a gente já aproveita, faz uma visita na outra loja de um parceiro para copiar alguma coisa, trazer algo de bom. Então, são essas coisas que a gente vai copiando, vai trazendo, vai modernizando, para que cada dia mais a gente possa valorizar não só a nossa cidade, mas sim como a região como um todo, para que isso possa crescer, desenvolver cada dia mais. Até porque, como eu falei, logo logo o sertão vai ser a capital do estado. Se Deus Inclusive, quiser. O nosso primeiro convidado aqui foi do Sebrae, Thales, para falar justamente da feira aqui de Cajazeiras. Expor negócio, né? Exatamente, que claro, não se compara a Feicom, Não, mas já é algo muito importante aqui pro sertão, para né? o porte da nossa cidade hoje, eu acho que é uma das principais feiras aqui pela visibilidade e o que ela traz aqui para nossa região. Está trazendo uma visibilidade muito boa. Eu tive a oportunidade de participar como visitante esses anos, né? Ainda não tive a oportunidade de montar stand, até porque todo esse processo agora de reforma e tudo, aí não deu. Mas assim, ela traz uma visibilidade muito boa, uma visitação muito boa. Para nossa região hoje, eu acho que é um dos principais eventos hoje aqui de Cajazeiras e região, é a Cajazeiras Expo Negócio. E já é semana que vem, né? Isso. 16 a 18. Um evento que está crescendo a todo ano, que traz uma divulgação muito boa e um projeto bem arrojado, né? Esse ano tá o projeto bem cada ano tá melhorando, o espaço já tá ficando pequeno. Vai estar maior esse ano, o Thales falou, isso. né? Cresceram lá aquela parte onde tinha a parte lá de plantas e tal, parece que expandiu ali tudo, assim, cada ano tá tomando uma proporção maior e crescendo também a parte de palestra, de tudo, tá ficando um evento muito, muito decente, muito bacana.
palestrantes a nível nacional, né? Geraldo Rufino, né? Isso. Pyong Lee, né? Muita coisa boa. Muito aí. bom. Isso é muito bom, né? Traz riqueza para nossa região. Isso, com certeza. Traz visitação de outras cidades, a visibilidade das outras das cidades aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, aprendizado, network, né? tudo, né? Oportunidade de negócio também, né? Oportunidade de negócio. Quem É um não conjunto, né? isso. É um conjunto de A coisa feira- boa, né? A feira, ela é muito bom para não só para a cidade em si, mas a região toda, né? Fábio, pedir licença mais uma vez para a gente falar dos nossos parceiros, patrocinadores, enquanto você degusta essas iguarias aqui da Gluck, né? E toma um suquinho aí. Sim. Fica à vontade. Vamos falar agora da Caja Gelo, né, Fernando? Que é do nosso irmão maçom Tiago, sua esposa Natália, né? Ele que também tem a Cajá Sorvetes, né? Então tem uma diversidade de coisas. Tem o gelo, sorvetes, picolés, cremosinho. Tem uma variedade e um calor desse, Fábio, cai muito bem, né? Tanto o gelo como sorvete, picolé, tudo. Então é o melhor aqui da nossa região. Uma fábrica, né? Aqui em Caiazeiro, vale lembrar, a gente com o nome fala de Cajá, né? empreendedorismo, Cajá exatamente. Gelo, Cajá Sorvete, né? Valorizando aqui Degustar o nosso- sorvete e depois aproveitar o ar-condicionado aí da Texel. Pronto, tá tudo Pronto, resolvido aí deu o calor. tudo certo, show de bola. E também a gente gostaria de falar da Cajamar, né? A marmoraria, né? Do nosso irmão maçom Assis. Fábio também, que trabalha, é o gerente dele, né? Nosso irmão também. E você que tem suas obras, reformas, né? Sua Exatamente. construção, qualidade imensa, né, Fernando? Cajabá é de mármore, né? Esse Mármore. mar aí é justamente de mármore. Tem uns trabalhos fantásticos. Você vai aí no Instagram da Cajamar que você vai ver coisa Obra lá de que arte, né? Até você vai ver igreja, obra né? de arte, exatamente. Muito bonitas, Nossa. vale muito a pena, Fábio. Assis é um cara que eu recomendo, é um parceiro, na verdade, né? Olha que a gente aí. trabalha. Conjunto. Eu forneço alguns produtos tipo Cuba para ele poder montar nas bancadas que ele faz. Então hoje ele tem um trabalho perfeito nessa parte de igreja também. Eles fazem toda uma parte de porcelanato esculpido e também de mármore esculpido, granito. Olha E também aí. essa parte de bancadas esculpidas, não só em granito, mas sim ele está migrando também, tem muita coisa para essa parte de porcelanato. Então o cliente que escolhe porcelanato, granito, é um acabamento muito perfeito. Profissional. Fábio é um recomendo. garoto propaganda, viu? Tá contratado aí pela Que eles Cajamar, gostei. são os caras que são parceiros, né? A gente sempre trabalha na mesma... Basicamente trabalha no mesmo Isso, segmento, né? Então tá aqui, isso. a gente tá aqui uns para ajudar os outros, Só né? tem gente boa, né? É. Todo mundo se ajuda e cresce junto, né? O nosso lema. Grande abraço para nosso amigo, nosso irmão maçom Assis. Cajamar. E também mandar um abraço para a PS, né? O Paulo Sim. Sérgio, que é o nosso engenheiro lá de João Pessoa, nosso parceirão, Fábio. Tem um canal lá de videoaulas, né? Então, uma parceria integrada. Ele que tá junto da gente sempre, né? Dando boas sugestões, Inclusive né? é o nosso parceiro de corte, né? De Ele- corte, ele que faz todos os cortes. Porque então... nosso canal, o canal que vocês estão assistindo, passa a íntegra. Então fica extenso. Mas os melhores momentos, por exemplo, hoje, os melhores momentos aqui de Fábio. No PS os Videoaulas, cortes, né? Exatamente, no PS Videoaulas. Você acompanha lá. Segunda-feira eu fiz uma live com ele sobre Foi muito boa, assisti. casas inteligentes. Interessante. Exatamente. Então, essa tá bem pujante essa área, né? Legal. De modernizar verdade. os imóveis. E ele é especialista nisso, é doutor, já foi professor É universitário. professor, músico, ele é Músico. tudo, né? Um artista. Então, um forte abraço para PS Videoaulas aí, viu? E vamos voltar agora para nossa estrela, Fábio, né? Estrela. Nossa grande Mas estrela. você que tá nos assistindo, não deixe de pedir lá na Globo, que tá com 20% de desconto. 20% de desconto. É. E aí você fica só olhando aí, se você não pedir, né? Online e presencial, viu, Fábio? Certeza. É só colocar o QR Code, ou Chipod, né? O QR Code, né? Oxe, pode. Ou ir presencialmente durante o programa. Fala lá, oxe, pode, estou assistindo, que tem esse desconto super especial durante o nosso programa, né? E depois daqui, vamos lá, Fábio. Tomar uma água, um chopp, um martini, como é? Lá de Alexandre Costa. Campari. Um Campari. Alexandre botasse o Campari, ele ia até 3 da manhã. 3 da aqui, viu? manhã, ele esticava. Vai ter o parte 2, parte 3, que o homem tem muito conteúdo. Tem, bastante, viu? Alexandre é uma figura, ele muito bem relacionado e uma figura, né? Meu pai, depois foi quinta, né?
com ele, aí meu pai mandou mensagem quando a gente saiu daqui. Agora você levou uma pessoa que entende das coisas, viu? O Alexandre é muito bem Porque relacionado. ele tem e muita sempre- história antiga, né? É, e ele tá envolvido basicamente em todas as Todas as instituições, instituições e dentro das principais causas, né? causas da cidade. Né? Regionais, né? É. Da cidade e Do regionais. aeroporto ele correu muito atrás. Eu Isso, me lembro IML que também, eu faço parte da diretoria também da CDL aqui. E, digamos, o IML, ele estava lá na IML, briga, na isso. faculdade para vir medicina, para o SCG. Tá Então, em nas todas. principais lutas aqui, ele teve envolvido, como também o pai de Léo, quando estava na CDL, também correu muito atrás disso. E aí. agora Isso é interessante. Cada um tem que fazer a sua verdade. parte e E agora é a revitalização do Açude Grande, né? A próxima luta nossa. A gente Bom. faz parte do Unidos por Cajazeiras. é bom demais. Interessante. Vai dar certo, com a bênção de Deus. Oh, Aproveitando aqui, vamos para a parte da interatividade aqui. Tem muita gente aqui lhe elogiando muito, meu irmão. Meu irmão Sim. Fábio. Falando muito bem de você aqui. Então, PS Videoaulas, mandando um alô para você forte aqui. fornecedores aqui de Campina Grande, o Ellison, o Tá atleta. vendo, né? É. Se você quiser ler aí, mandar um abraço para todo Hoje mundo. tem venda, hein? Minha família está Fornecedor toda por aqui acompanhando também. Isso. Igor Gente, Braga. Igor coisa boa. Braga. Tem eleição semana que vem, dia 17, tem Isso. eleição pro CREA, são 3 candidatos. 3 candidatos. Pessoal de engenharia que nos acompanha aí, que vão votar no CREA, fica atento, são 3 candidatos. Vejam aí, um abraço, Igor. Coisa boa. Luiz Ricardo, né? Nosso patrocinador da Madeireira Piranhense. Tá mandando um abraço. Ranailson. Isso, Sátiro. Tá mandando um abraço. Igor Braga, como o Fernando falou. Um abraço pra Ranailson aí, Isso. nossa espectadora forte aqui, Isso. toda semana com a gente. Ana Pinho, que é lá de João Pessoa, né? Engenheira também está nos acompanhando. Nathalie Formiga. Gabriel. Williane Nóbrega. Milau Medeiros. Danilo Souza. Matheus Lira. Maria José Ilbe. Cosmo Nunes. Luiz Ricardo. Elvis também, né? Da Grande Elvis, Renovaço, parceiro. Ele quer fazer uma feira da construção aqui em Cajazeiras. Já falou comigo. Tá com algumas esse vezes sobre projeto. isso aí, Rapaz, legal. é impossível o Cajazeiro não se desenvolver. Tem pessoal bacana demais. Tem, muita gente boa. Vamos lá. Jonatas Pessoas, meu primo, que é engenheiro, inspetor aqui de Cajazeiras. Estivemos juntos hoje, inclusive. Legal. Excelente engenheiro, Isso, Jonathan. Não excelente. sou tão próximo dele, mas conheço mais do trabalho que ele Gente ele faz. boa, ótimo profissional, realmente. Luciano Rolim também, tá mandando um abraço. Vamos Ele lá. perguntou, inclusive, Jonathan, sobre Isso, os eu vou efeitos fazer da as pandemia, perguntas. né? Eu só tô terminando os alunos, a gente já entra nas perguntas. Sim. O Elson Anacleto também mandando um abraço. E agora vamos entrar nas perguntas. Pode fazer, Fernando, a pergunta. A de Jonathan foi... É até um complemento à sua, né? Exatamente, foi o que que a gente tinha... O Fábio já falou sobre, que foi os pontos negativos da pandemia, né? pontos. Sim. Ele quer Superação. saber se você tem algum ponto positivo e negativo a respeito da pandemia, né? Isso. Então, basicamente, eu já falei que o Complementar, negativo... Complementando. Eu diria que os pontos negativos foi a questão do que a gente ficou sem parâmetro, né? Em relação, basicamente, como tudo mudou, dobrou de valor. Então, aí você fica sem o parâmetro de faturamento do ano anterior para poder você ter um norte de onde você vai crescer ou não. E ponto positivo, porque, digamos, muitos produtos, devido à falta de produto, muitos produtos que às vezes não tinha rotatividade, que estava lá encalhado, digamos assim, foi uma oportunidade que é igual aquela piada antiga que o cara diz, só tem tu, vai tu mesmo. Então muitas vezes o cara chegava, rapaz, infelizmente só tem esse produto. Então foi uma oportunidade também de a gente fazer uma limpa nesse estoque que não tinha tanta rotatividade, para abrir espaço para a gente dar uma renovada no estoque. Então eu considero muito importante a pandemia para o nosso segmento, com essa questão da renovação do estoque. Então, diria que o ponto positivo isso aí ficou muito legal. Falando sobre isso, tem uma coisa fantástica que você falou aí, que me chamou muita atenção, né? Foi a primeira vez que eu vi um empresário assim de grandes proporções, né? Como é o seu caso, falar
de investir com recursos próprios. Eu sempre vejo o contrário disso, né? Porque eu assisto Pedir muito, Rafael empréstimo, também né? é. Sempre acho, Rafael com certeza já ouviu essa frase, você também, Léo com certeza, que dinheiro quem tem é banco. Então o empresário, grandes empresários falam isso recorrente mesmo. Não é, É Rafael? verdade. Isso É verdade. que o pessoal recomenda muito que se utilize dinheiro de banco justamente para isso. E foi uma diferença sua que eu vi, foi a primeira vez, na verdade, que eu vi um grande empresário falar isso, de investir em recursos próprios. Faz total sentido para mim. E foi graças a isso que você conseguiu superar tão rápido a pandemia, né? Porque não devia ninguém. Também, como eu falei, as renúncias que a gente teve, digamos, você tem uma ideia, a gente tem empresa há 24 anos hoje que a gente está começando a sair do aluguel. Cada um vai começar a fazer uma residência agora, começar a sair do aluguel. Então, como eu falei, muitas pessoas... Você fala pessoa física, né? Isso. Muitas pessoas começam a ganhar dinheiro, ele não vai investir onde ele está ganhando dinheiro. Então, ele perde muitas vezes a oportunidade de crescer, porque cada coisa eu acho que ela tem sua hora. Você perde aquele estalo ali, passou, Aquele cavalo selado, né? o cavalo selado passou, você não aproveitou as oportunidades, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, tudo é muito escuro, né? A gente não sabe nem daqui a 10 minutos, imagina o dia de amanhã. Então, a parte de financiamento também ela é boa. Por exemplo, eu acho que a gente fez o financiamento do prédio aqui da loja, só que muitas vezes você tem que ter muita paciência. Infelizmente, as instituições elas são muito burocráticas, né? Elas nivelam ali todo mundo, digamos, de uma maneira só e acaba que prejudicando algumas pessoas que estão ali com um intuito bacana e com a intenção bacana de fazer um projeto diferenciado. E muitas vezes eles vão emprestar dinheiro ao cara que está lá só com aquela ilusão e, como eu falei, eles começam a nivelar e por isso esse nivelamento traz uma dificuldade gigante com relação a essa linha de crédito, de financiamento. E você tocar uma obra hoje financiada, você tem que ter uma estrutura muito boa, porque senão você não vai conseguir. Você tem que ter um planejamento de obra muito bacana, porque o recurso ele vai saindo, digamos, às vezes muito. Como é que você chega final de semana, o cara vai dizer: não, eu vou esperar agora que o banco libere para poder pagar a equipe da obra. Então você tem que já ter uma estrutura ali para poder você conseguir aquele financiamento, porque senão você não consegue tocar a obra. Porque o processo do banco é bem mais lento do que muitas vezes do que o andamento da obra. Então, como eu falei, o profissional, o pedreiro, o carpinteiro, o mestre de obra que está ali, o fornecedor, muitas vezes não dá para ficar ali aguardando o outro lado da história caminhar. Então, é complicado. Fazer essa parte de obra, de financiamento, você tem que ter uma estrutura boa e tem que ter muita paciência também, porque é tudo muito burocrático. Muita documentação, muita exigência, muita fiscalização. Às vezes você está tudo prontinho ali para receber e não consegue receber aquele que tem que esperar o engenheiro vir, dar todo o aval, mesmo estando tudo certinho, as notas fiscais tudo bacaninha. Então é muito burocrático. Então você tem que ter... Com recurso próprio tem mais autonomia total, né? De tudo. Rapidez da obra também, né? Mas você tem uma ideia? Tem que se programar para isso, para poder investir na empresa e não em você, né? Como eu falei, essa renúncia toda, na verdade, foi porque tudo que foi ganhando, foi reinvestindo dentro da empresa para você poder montar essa estrutura e ter esse respaldo para você poder ir crescendo com suas próprias pernas. Se torna mais rápido a obra, se torna mais barata, você não vai pagar juro. E assim a gente sempre trilhou por esse caminho aí. Às vezes precisa de algum complemento, alguma coisa, a gente vai lá, faz, mas assim, 100% nunca não é nosso forte, não. Eu faço aqui. Fica à vontade. O PS, que é nosso Paulo Sérgio, né? Nosso grande professor lá de João Pessoa, doutor Paulo Sérgio. Bem, ele pergunta aqui, talvez esse seja a maior barreira, né? Pelo menos dos empresários que eu conheço. Essa é a grande barreira que parece que só cresce, que são os impostos, né? E ele pergunta justamente isso. O que impacta essa carga tributária, né? Como é que gerencia isso para contornar esse problema numa empresa tão grande? Então, na verdade, o governo hoje é nosso sócio majoritário, né?
Felizmente, para fazer toda uma estrutura dessa rodar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no governo. O que é que a gente vai ter que pagar, o que é que vai ter que... Mas toda essa nossa estruturação também, patrimonial, nossa estruturação do grupo como um todo, a gente também faz o possível para tentar economizar nessa parte de impostos, nessa parte de... Tem que pagar? Tem, 100%. Mas, assim, o que a gente pode fazer para gerar despesa, para reduzir um pouco a carga, como agora a gente deu a entrada no incentivo, saindo no incentivo também a gente já consegue tomar um fôlego que já dá uma reduzida na alíquota. Mas, infelizmente, é como eu falei, o governo ainda é o sócio majoritário. E até porque para a gente ficar com o dinheiro 100% legalizado, como a gente faz hoje, tem que ter todo um... Já tem que deixar o do governo todinho, que tem o que fazer. É igual do santo, né? É. Já deixa o dele. Todo dia 9, todo dia 15, já sabe que já tá o dele contado, tudo certinho. Pronto, hoje, né, foi o sorteio. Então hoje todo mundo chega dia 9 ali, ou paga, ou então, por exemplo, meia-noite aqui, o primeiro carro que chegar no primeiro posto fiscal, a divisa aqui com o estado, é bloqueado automaticamente. Mais boquinha não. E além do mais, hoje, assim, se você vê algumas empresas, algum tempo atrás, o cara abria um CNPJ, aí estourava ali o CNPJ, depois já abria o nome de outra pessoa da família e por aí vai. E hoje está ficando mais complicado porque assim o Estado, quando ele abre um ato de fiscalização, automaticamente ele já manda para o Ministério para o crime de sonegação. Então, o cara que abre o CNPJ diz, não, eu vou dar um estouro aí, depois vou abrir de novo, sei o quê. Então, o cerco fechou, na verdade, né? Hoje está tudo integrado, tudo receita com o Estado. Então, trabalha tudo 100%, tudo certinho. E coloca o nosso markup, já faz a conta ali em cima daquele que é o nosso markup, reduz bastante a parte de lucratividade por conta, para deixar tudo redondinho, tudo certo. Mas só cresce também se tiver tudo organizado. É gigante, né, Fábio? O imposto no Brasil é gigante. E além do mais, bizarro, por exemplo, você pega o nosso estado aqui hoje, ele consegue ser diferente basicamente de quase todos os estados, né? Para mais ou para menos? Para mais. Por quê? A alíquota de ICMS hoje é a mais cara, né? Que ela já é 18. Todos os estados do Nordeste são 12. A nossa é 18. A partir de janeiro ela passa a ser 20%. E além do mais, por exemplo, a gente compra um produto de São Paulo hoje, que a gente traz piso de São Paulo, né? Com a transportadora. São Paulo, a gente traz com a transportadora, então ela é um tombador de serviço. Ela emite a nota fiscal, recolhe o ICMS de frete, e daí o nosso estado aqui, o que é que ele faz? Ele pega a nota fiscal da mercadoria, mais a nota fiscal do frete, aí cobra imposto de circulação de mercadoria em cima de tudo. Imagine aí. A carga tributária que vem em cima de um produto desse. E além do mais, por exemplo, o tombador, como eu falei, emitiu a nota, ele emitiu a nota lá com 7%, que é São Paulo. O estado aqui até no início do ano, ele... São Paulo é 7 e aqui vai ser 20. Aí, por exemplo, eles emitiam lá com 7. Emite com 7, na verdade. Só que esse 7, ele vinha de crédito. Aí hoje o governo também, esse 7 de crédito do imposto da nota fiscal de serviço, que é do frete, eles não descontam mais. Eles não acreditam mais esse 7. Ou seja, a gente vai pagar sobre a mercadoria 21,4% e sobre o frete 28%. Hoje é mais caro. É tanto que a gente compra mais das fábricas aqui do Nordeste. Recife, Aracaju, Alagoas, Bahia, Fortaleza. Mas assim, se eu for trazer piso popular hoje de São Paulo, é mais caro o frete e o imposto do que o próprio produto. Do que o cara que juntou lá os 5 tipos de argila, que botou no moinho, depois foi pro compactador, depois foi pro esmalte, depois foi pro processo de queima, botar na caixa, montar no pallet e por aí vai. Esse processo todinho fica mais barato do que o frete e o imposto para trazer para outro estado. Só no Brasil que infelizmente acontece essas coisas aí, essas coisas extraordinárias, né? Então aí, como eu falei, impressionante isso. Imagine o que é o cara cobrar o imposto de circulação de mercadoria em cima de um serviço, né? Porque o frete é um serviço.
E o cara já emitiu a nota fiscal de frete lá, já recolheu o ICMS, aí joga uma bitributação, algo que não tem nada a ver. Porque como é que você cobra ICMS, que é imposto de circulação sobre mercadoria? Aí qual é a mercadoria que a transportadora está vendendo ou está circulando para cobrar o imposto em cima do frete? Loucura, né? Aí, por isso que a carga tributária só cresce todo dia, fica gigantesca. Realmente Infelizmente, quem paga é o consumidor final, né? é a maior barreira, né, do empreendedor, é A essa. maior barreira. Mas assim, a gente tem que aprender a lidar com o sócio aí majoritário, infelizmente. E o ruim de tudo isso, muitas vezes, o que eu acho, o ruim não é pagar imposto. O ruim é quando você precisa dos serviços que era para proporcionar, o imposto proporcionar, que é o que hoje é. O básico, mais básico de tudo, que eu acho que é saúde. Você chega em qualquer órgão hoje de saúde público no estado, é uma tristeza, infelizmente, né? Que pela carga que a gente paga hoje dentro do estado e imposto federal e tudo mais, já era para a gente ter um serviço bem diferente. Mas infelizmente eu não vou dar jeito, você não vai dar, é o sistema que já vem. Segurança também, né? Infelizmente. Já vem É um sanatório. triste de muitos anos. Segurança da mesma forma, né? A gente vive hoje numa insegurança tremenda, né? tremenda. Então, o triste é isso aí. Porque, digamos, se você tivesse O retorno, né? o retorno, adequado, né? daria mais prazer de você pagar. Mas, chega um dia como hoje, você paga uma porrada de imposto de ICMS. Aí você diz, pra quê, meu Deus? Que você não vê nada de retorno. Pra regalia de político, né? Muitas vezes. Infelizmente. Infelizmente. Né? Você chega num hospital desse hoje aqui, dá tristeza. Não tô falando do hospital aqui da cidade, eu tô falando do sistema De forma como um geral, todo. né? De forma geral, como é a nossa saúde pública hoje. É uma tristeza, Verdade. né? Infelizmente. O triste é isso aí. Se a gente tivesse pelo menos aí 50% do que a gente paga hoje, que eu digo, a sociedade como um todo, do que paga de imposto, né? Que você vai ali, compra uma balinha, você já está pagando imposto. Né? Você saiu de casa, você está pagando imposto. Até porque tudo vai para o consumidor final. Sem contar o que deixa de... Empreendedor fecha, deixa de contratar por conta de imposto. Né? Claro que não é fácil. Se você pagasse menos, com certeza você contrataria mais funcionários, geraria mais renda. Então, vários segmentos, não só no segmento de material de construção, mas eu acho que você pegar hoje, por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, vários segmentos hoje eles já são todos são antecipados, não imposto. Todos são antecipados. Então, muitas vezes a mercadoria nem chegou dentro de casa, a gente já paga o imposto. Verdade. Então não é fácil, né? Digamos, um produto às vezes não vai chegar para você poder cadastrar, para poder vender, e daí você já teve que entregar o do sócio majoritário. Infelizmente. Então, basicamente, hoje todos os segmentos, gênero alimentício, farmacêutico, material de construção, o governo já recolhe logo antecipado. Chega dia 9, ou seja, o que veio do dia 9 de setembro, de outubro até agora, você já tem que recolher logo tudo. E tchau. Paulo Sérgio aqui no chat tá dizendo que vai anotar isso aí, que o governo é o sócio majoritário. Ele gostou aí da o nosso corte já tá pronto. Nosso corte, isso. Fábio, a gente queria que você falasse uma dica, alguma sacada importante, tanto para quem está começando a empreender, né, que quer desenvolver assim como você, como também aquele empresário que já tem uma certa experiência, mas também está querendo se reatualizar, melhorar. Então, por gentileza, ou uma dica, ou mais de uma dica, fica à vontade, meu irmão. Eu acho que para empreender não existe cartilha, né? Cartilha, não existe um manual. Claro. Mas, assim, é algo que eu queria deixar. Acho que eu já falei várias vezes aqui, já está se tornando repetitivo. Mas renúncia, eu acho que é uma das principais. E depois você tem que entender a empresa como se você não fosse o proprietário, e sim como se fosse um colaborador. Então, hoje eu sou o colaborador, um dos colaboradores do grupo, até porque eu vou ter meu salário como todos os outros colaboradores. A diferença é a função, mas eu vou ser um simples colaborador do grupo, até porque o Grupo Barbosa é um CNPJ e eu sou um colaborador, pessoa física, a gente tem que entender dessa forma. Eu acho que quando você consegue
dividir isso aí, você consegue ter um crescimento e um desenvolvimento bem diferenciado. Então, é uma das coisas que eu sempre gosto de falar, é que você tem que aprender e se colocar como um colaborador também da empresa, por mais que a empresa seja sua, mas você que tem que entender dessa forma. Muitas vezes o cara chega e diz, pai, mas por que você é tão simples? Por que você anda assim? Por que você... Então, muitas vezes as pessoas elas querem ditar como é que você tem que ser. Por mais que você queira ser a pessoa simples, por mais que você queira ser daquela forma que realmente você é. Eu acho que você tem que ser realmente a pessoa que você é. E não se tentar ser autêntico e não tentar ser a pessoa que, infelizmente, você não é. Eu gosto de tratar as pessoas da mesma forma até hoje. Se eu encontrar com as mesmas pessoas, você tem que tratar da mesma forma. Eu acho que quando você consegue enxergar dessa forma, eu acho que você não precisa passar por cima de ninguém. Verdade. Não precisa de ter o rei na barriga, né? Ninguém leva nada dessa vida, ninguém consegue precisa ser melhor do que ninguém. Né? Também respeito a educação, também, né? Respeito a educação. E tudo isso aí você vai construindo. E mais do que tudo, como eu falei, você tem que se tratar, você tem que enxergar como mais um colaborador da empresa, para que ela possa desenvolver e você tá ali junto dela e deixar ela andar com suas próprias pernas. Verdade. Fábio, teve algum, durante sua trajetória aí, bela trajetória, por sinal, teve algum momento que você disse, rapaz, agora eu tô indo no trilho certo, depois disso aqui, agora o negócio tá indo, você sentiu que agora estava trilhando um caminho bom de crescimento, desenvolvimento, né? Então, o início, como eu falei, ele não é fácil para ninguém. Muitas vezes dá vontade de você desistir, mas quando você é perseverante, você tem um pé no chão e tem no seu coração aquele intuito de dizer, não, eu vou ficar firme aqui que tudo vai dar certo, tudo se constrói, tudo você consegue seguir adiante. Então, chegou 3, 4 anos que a gente iniciou, tudo já começou a mudar, tudo já começou a abrir os novos horizontes, e daí você tem que só seguir e dirigir o veículo com delicadeza para que tudo vá se construindo ao longo do tempo, né? Mas, infelizmente, como eu falei, não existe nada fácil. E nada cai do céu. E a gente vê pela sua trajetória, o almoço né? nunca é grátis, né? Não existe almoço grátis. Não. E a gente vê pela sua trajetória, né? Estudou cedo, batalhou, 13 anos, começou a trabalhar, né? E até hoje luta, né? Que muitas vezes não as tá pessoas... acomodado, né? Geralmente eu saio de casa 7 da manhã, tem dia que 7 da noite ainda estou na empresa. Ainda tá na empresa, né? Só almoço e volta. Mas muitas vezes as pessoas dizem que o cara tem sorte, né? Tem sorte, Felizmente tá aí o cara pra mostrar que não é sorte. Quanto mais trabalha, mais a sorte aparece. Não é? Verdade. Quanto mais trabalha, mais aparece. Mas nada é tão fácil como o pessoal imagina, né? E muitas vezes a pessoa, porque o pessoal teve sorte, tudo corre a favor, mas eu acho que quando você faz a coisa correta né? e com amor, tudo floresce, né? Claro, tudo se constrói para o melhor, né? Com Deus à frente de tudo, né? Fábio, também importante. Claro, isso aí é o principal, né? Deus Fábio, foi muito boa a entrevista. Excelente. O que é bom dura pouco e o que é muito bom dura muito pouco, né? E passa rápido, exatamente. Né? Um show desse aqui. A gente teve hoje, pessoal, com o Fábio Barbosa, um empreendedor aí que teve muito a ensinar. Foi uma entrevista divertida, porém de muito conhecimento, né? Show. Fábio, a família dele, realmente é um exemplo de empreendedorismo que dá para seguir, dá para se espelhar. E a gente se espelha justamente nessas pessoas, né, Rafael? Isso. Esse é o objetivo do nosso podcast. Esse foi o nosso 4º episódio. A gente gostou bastante. Eu espero que vocês que nos acompanharam, né, que foram muitos, tenham gostado também. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelas perguntas. E a gente vai continuar, né? Isso. E para finalizar, a gente gostaria, Fábio, você mandasse uma mensagem final, fica à vontade da sua forma, para a nossa audiência aí, para encerrar com chave de ouro aí,
essa grande participação. Pedir o povo para seguir, para compartilhar É bom nosso demais. podcast e para se inscrever no canal, né? Então eu que agradeço aqui ao Léo, né, pela paciência de ouvir tanta coisa, ao Fernando, ao Rafael, e mais uma vez parabenizá-lo pelo podcast aí, pelo Oshpod, e vocês só têm a crescer com esse podcast. Obrigado. E vocês continuem com essa linha e tragam mais empresários para que as pessoas possam vir, possam se espelhar, tanto nas coisas boas que eu falei, como nas coisas ruins. E espero que algo sirva de aprendizado para alguma pessoa, né? Sério, para muitas pessoas, se até infelizmente gente não que está serviu aqui. também, a gente Serviu. não pode agradar todo mundo. Serviu demais. Mas essa é a minha história, essa trajetória aí de luta e de conquistas também, por que não dizer. E mais uma vez, parabéns e para vocês. Obrigado pelo espaço aqui da Rádio Center, né? Que já sou de casa, eu me considero assim. E isso é muito importante, eventos como esse, que possa trazer esse brilhante programa para todas as semanas aqui para os telenautas, né? Nas Então, muito quintas, obrigado. às 20 horas. Todas as quintas-feiras, 20 horas, é muito importante. Obrigado, Fábio. Só um detalhe, né, Fernando? Como teremos, Fábio, a Expo Negócio próxima semana, não teremos o nosso programa ao vivo. Vamos dar um intervalozinho, né? Próxima semana. Sim. Mas na seguinte, dia 23... A gente vai estar gerando conteúdo na feira, Isso, né? na feira, Legal. ao vivo, fazer uma live lá com o Fábio, Com o Léo. com o Léo, com todos os empresários aqui da nossa região, com nossa audiência também, né? Ao vivo lá, vamos participar. Então, geralmente dentro do stand da CDL tem um link lá, né? Da rádio, Tem um de link, outras isso. rádios. Vamos É legal para interagir vocês dar uma bastante. interagida. Vamos interagir É legal. bastante. Isso é muito Então, bom. vamos dar um intervalozinho, né? De uma semana, deixar um gostinho de água na boca de quero mais. E no Se dia Deus quiser. 23 a gente volta. Estamos de volta com um convidado todo especial, como sempre, né? E a gente agradece a audiência de todo mundo e até as próximas, né? Até Se as Deus próximas. quiser. Valeu, pessoal.